Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo, que já me ajuda bastante. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. E ó, parada é a seguinte: o Vascão joga amanhã contra a Portuguesa e você que quiser fazer sua aposta esportiva, meu parceiro, stake.com, parceiro aqui do canal Futebolaço, utilizando o nosso cupom promocional que tá passando na tela aí para vocês, Futebolaço. Seu primeiro depósito você ganha bônus lá. A Stake é uma das maiores do mundo, patrocinador oficial do UFC, do Everton da Inglaterra, e o cardápio de apostas dele é muito variado. Tem futebol, tem também NBA, tênis, NFL, muita opção ali também dos jogos de cassino online. Stake.com, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, tá confirmado, o Vasco joga contra a equipe da Portuguesa amanhã, 9h10, lá na Ilha do Governador, com força máxima. O melhor, o 11 ideal, não vai a campo, vou explicar para vocês já já o porquê, mas o Vasco joga com a sua força máxima, com aquilo que há de melhor para atuar. Vou até passar brevemente a situação de tabela para vocês. O Vasco, nesse momento, ocupa a 9ª colocação de 12 participantes aí do campeonato. O Vasco tem 2 pontos, foram 2 jogos disputados com o Expressinho, 2 empates, 0x0 com o Madureira e 1x1 contra o Audax. E o Vasco, no máximo, em caso de vitória contra a Portuguesa, chega a 5 pontos. Coisa que ele conseguiria talvez entrar no G4, mas é bem provável, tem muita gente na frente, alguma galera deve acabar vencendo. Então o Vasco precisa dessa vitória aí, tem que começar a arrancar no campeonato. Inclusive nem jogou clássico ainda, então a gente tem que começar a pontuar com o time principal para não ficar de fora aí das semifinais. Dito isso, o provável time do Vasco para amanhã é Ivan no gol, Pumita na lateral direita, Miranda ou Robson pela zaga pelo lado direito, não se sabe ainda quem o Barbieri vai colocar para começar jogando. Pela esquerda, o Léo, na lateral esquerda, Piton, cabeça da área, Zé Gabriel e Jair, armando o time, Nenê. Nas pontas, uma dúvida, o GE coloca Peck e Aguinaldo. Eu acho que deve jogar Peck e Figueiredo. Acho que o Figueiredo joga ali pelo lado esquerdo, com o Pedro Raul no ataque, tá? Dieguinho, cadê o Luco Herediano nesse time? Vocês vão ouvir já já, porque eu vou trazer para vocês informações médicas do Vasco da Gama, mas o Orelhano tá fora da partida, assim como Patrick de Luca. Então esse é o provável time do Vasco para amanhã. Agora vamos falar da situação médica de alguns atletas. Riquelme e também Gabriel Dias, 2 apurações do companheiro Lucas Pedrosa. Gabriel Dias está em fase final do seu tratamento da lesão da tendinite patelar que ele fez. Ele tá para ser integrado ao grupo já agora no mês de fevereiro, tá? Então a partir do mês que vem, o Gabriel Dias deve estar apto já a poder atuar, deve estar sendo inserido ao grupo. Sobre Riquelme, seguindo o cronograma normal, a lesão de joelho dele foi grave, você fica fora dos gramados em mais ou menos 9 meses com o tipo de lesão dele. O Riquelme deve voltar aí no final do primeiro semestre. Então estamos falando entre maio e junho, que é a expectativa do Riquelme estar apto aí a poder atuar. Tá bom? Agora sobre Luco Herediano e Patrick de Luca, eu vou deixar o próprio doutor do Vasco, Gustavo Caldeira, comentando a situação clínica desses 2 jogadores. Até agradecer a assessoria de imprensa do Vasco, que mandou esse áudio aí do doutor Gustavo Caldeira, informando a situação médica dos 2 atletas. Confere aí. Boa noite. O atleta Patrick de Luca vem evoluindo muito bem durante a transição, passou pela fisioterapia durante as fases que teve durante o DESP, permaneceu no DESP, passou com bastante tranquilidade em relação aos nossos critérios internos de alta de cada fase, e a previsão é que ele já seja entregue à transição nessa mesma semana, mais no final da semana, mas que já entre em processo de transição. Ele realmente vem evoluindo muito bem durante a fisioterapia. Em relação ao atleta Luco Herediano, nós optamos por deixá-lo fora desse jogo, por entendermos que é um atleta que perdeu a pré-temporada, o início pelo menos da pré-temporada, tem o desgaste da viagem e apresentou uma dor muscular na região anterior da coxa esquerda durante a viagem. Então, por precaução, ele também fica fora desse jogo. Bom, como de praxe, o doutor Gustavo Caldeira e o Vasco não falam de período exato para voltar. Ah, volta em 10 dias,
volta em 5 dias, volta no mês tal. O Vasco comenta a situação, mas sempre sem dar datas, tá bom? Então tá feito o boletim médico desses atletas do Vasco. Agora vamos aí para campo e bola e reforços. Informação que chega aí vindo da Espanha é que o representante do Papo Gomes, lembra que eu trouxe para vocês aqui no canal há alguns dias atrás, a informação até do companheiro Flávio Dias, que o Vasco havia tentado o jogador, mas não tinha ocorrido um acordo financeiro? Pois bem, a informação que acaba de chegar da Espanha é de que o Vasco, através do seu representante, entregou uma proposta de compra ao Sevilha pelo Papo Gomes, meia de 34 anos de idade, completa 35 anos agora em fevereiro, jogador que estava com a seleção argentina no Mundial agora da FIFA. A Argentina se sagrou tricampeã mundial e Papo Gomes estava no elenco. O jogador está hoje no Sevilha, foi adquirido junto à equipe da Atalanta da Itália. Inclusive a Atalanta fez uma campanha histórica, foi até as fases agudas aí de Champions League, brigou para ser campeã italiana, e o Papo Gomes, mesmo já com uma idade de certa forma avançada, foi comprado pelo Sevilha no início de 2021. Ele jogou 21 inteiro, 22 inteiro e agora começa o ano de 23. O contrato dele vai até maio de 2024. Ele foi adquirido por 5 milhões e meio de euros. Para quem não conhece muito o Papo Gomes é cria da base do Arsenal de Sarandi, foi para o San Lorenzo, que é uma das principais equipes da Argentina. De lá ele foi vendido ao Catania da Itália. Do Catania, em 2013, ele foi vendido para o Metalist da Ucrânia. Em 2014, do Metalist, ele foi vendido para a Atalanta e jogou na Atalanta de setembro de 2024 até meado de janeiro de 2021. É um jogador histórico da Atalanta, tá bom? Agora vamos aguardar. Enfim, então a informação bate. Segundo apurou os companheiros lá da Espanha, a informação é de que o empresário dele está levando essa proposta de 1,5 milhões de euros, tá? Tem dois detalhes aí. Um jogador campeão do mundo, ele fica valorizado. Sendo que o Papo Gomes, para venda, pela idade dele, 35 anos ele faz agora no mês que vem, não vai vender muito não. Recuperar o valor investido, o Sevilha não vai, tá? Então é um jogador para uso, não é um jogador para se ter lucro. E só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, noção dos números do Papo Gomes, né? Ele foi convocado para a seleção argentina para jogar a Copa do Mundo. Na atual temporada, está em curso, né? Ele tem 12 jogos aí pelo Campeonato Espanhol, uma assistência, e pela Champions League ele tem 5 jogos, jogou todos os jogos aí do Sevilha na Champions, e também tem uma outra assistência. Vou pegar aqui para vocês a temporada passada, porque aí tem os números completos, né? Porque essa temporada, lembrando que o campeonato do calendário europeu, ele começa no meio do ano e vai até o meio do outro ano. Então a temporada lá na Europa tá nem na metade ainda, tanto que a Champions League ainda nem chegou à fase de oitavas de final. O ano completo do Papo Gomes ano passado, ele fez 40 jogos, desses 40 jogos, 29 pelo Campeonato Espanhol, 5 pela Champions League, 4 pela Copa do Rei e 2 da Liga Europa. Ele marcou 5 gols e deu marcou 6 gols e deu 3 assistências, tá bom? Caminhando para a reta final, agora uma informação envolvendo o Pedro Raul. A informação que chega do jornal Record do México. O jogador é tratado agora como prioridade do Cruz Azul do México. O Cruz Azul tentou a contratação de Luizito Soares, ele optou em vir para o Grêmio. Fizeram uma proposta também por Radamel Falcão, jogador histórico aí da Colômbia. O jogador recebeu a proposta, mas nem respondeu, e eles precisam do 9. O técnico pediu, e a bola da vez é o Pedro Raul, tá? O jogador acabou de chegar no Vasco, mas o Cruz Azul vai tentar sua contratação, algo que eu acho muito difícil. Ele assinou um contrato com o Vasco até dezembro de 2025. Inclusive, 2 anos atrás, ele passou pelo futebol mexicano. Ele jogou pelo Juarez, período curto, 6 meses ali. Ele foi vendido ao Caxias Reysol. Caxias Reysol emprestou ele lá. Lá ele fez 7 jogos e poderia estar retornando 2 anos depois, tá? Então é uma negociação muito difícil. O Vasco não vai vender o Pedro Raul, a não ser que fosse uma proposta financeira aí astronômica. E um fato curioso é que a matéria informa que eles tentaram o Raniel, mas
a família do jogador não viu com bons olhos uma ida para o México. Então é isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Essa situação do Pedro Raul acho que não vai dar em nada. O cara acabou de chegar, a não ser que fosse uma proposta mirabolante financeira para o Vasco. O atleta também, ele está pensando em seleção brasileira. Então não acredito que ele vai rumar aí pro México não, mas que o Cruz Azul vai tentar a contratação dele, isso vai, beleza? É isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e amanhã pela manhã eu chego com a nossa primeira edição de quarta-feira, valeu?